Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Furk Season no ar, terceiro episódio. E como você viu aí no título, faça o contrário e tenha resultado. Como assim? Parece meio estranho, né? Você fazer o contrário e você ter resultado. Mas é exatamente esse que é o código. Esse é o código para você ter resultado, entende? Não é você ser o cara mais disciplinado, não é você ser o cara mais focado. Isso aí vale muito, mas não é só esse o parâmetro. Você tem que ir ao contrário da maré. Você tem que ir ao contrário do que as pessoas estão pensando. Entender? O que a gente mais vê hoje em dia é a manada aí. E não só hoje em dia. Desde a época de Jesus Cristo, desde a época dos nossos ancestrais, as pessoas, elas vão com a grande massa. Entendeu? Elas vão com a grande massa, porque elas se sentem seguras indo com a grande massa. Entende? Elas se vê que elas não têm potencial delas mesmas. Então, quando elas não se vê que tem potencial delas mesmas, elas acabam seguindo as outras pessoas e indo com a manada, achando que aquilo é seguro. A gente pode citar muitas coisas, o caminho tradicional que eles falam que é o caminho do sucesso é aquele, entende? Basicamente eles colocam o sucesso como algo lá em cima, como se não tivesse mais nada além disso, entende? Ah, você tem que estar num emprego bom, você tem que trabalhar num escritório, você tem que fazer tal coisa. Beleza, cara, a gente respeita esse pessoal que gosta disso. Tem pessoa que gosta disso. Mas entender que a vida é muito mais do que isso. O sucesso é muito mais do que isso. Entende? A gente pode olhar às vezes que um cara lá na agricultura, um cara que está mexendo com planta, está se conectando com a natureza, o cara que está fazendo isso, ele está tendo mais sucesso do que provavelmente o cara que está no escritório, porque muitas vezes o cara que está no escritório, ele está doente, ele está cansado, ele está exausto mentalmente. Ah, mas ele está ganhando muito bem, mas até que ponto vale? Muitas vezes daí ele acha que não tem tempo de cuidar da alimentação, aí ele não cuida. É muito complicado isso, entende? Então, para você ter resultado, você tem que ir ao contrário. É simples, entende? Não é trabalhar no escritório que você vai ter resultado também. Você tem que entender isso. Você tem que analisar um negócio. Você tem que analisar o negócio que acontece muito no mundo. Perceba todos os caras que são bem-sucedidos. Entendeu? Não que isso seja só o parâmetro, entende? De uma vida boa. Tem diversos fatores. Tem muito cara que é muito bem-sucedido, mas não tem a qualidade de vida muito boa. O dinheiro não compra também qualidade de vida. Ela pode melhorar, ela pode ajudar, mas não compra totalmente a qualidade de vida que a pessoa precisa ter. Entende? Voltando a falar dos famosos, os famosos, vamos falar bem a verdade. Eles vão contra a maré. Elon Musk, todos os caras que criaram, trabalharam na parte de programação, o Mike Zuckerberg, o dono aí do Facebook, do Instagram, agora também dono do WhatsApp, ele criou uma empresa, ele criou um ecossistema ali completo, eles foram totalmente contra a maré, entende? Eles foram totalmente do que falavam para ele de fazer, principalmente o Steve Jobs, cara. O Steve Jobs foi um cara muito contra a maré, entende? Se você assistiu o filme dele, você vai perceber, eu assisti o filme dele, porque eu particularmente gosto de estudar essa parte de, de marketing digital, empresa, tudo. Isso que me fez ter a vontade de começar a estudar e de criar a Texto Animal, né? Que era algo que eu estava vivenciando sempre ali. Era algo que eu podia ajudar e agregar a vida de vocês. Eu falei, vou começar a fazer isso. Porque eu via que os caras eles sabiam se posicionar muito bem, entende? Eles sabiam colocar o ponto dele de vista, entende? Por mais que todo mundo criticasse ele, entende? Inclusive, se forem lá no meu Instagram,
vocês vão ver que o meu vídeo que viralizou lá, que explodiu, o primeiro vídeo que explodiu, que bateu 50 mil visualizações, agora tá com mais, né? Mas naquela época bateu 50, naquela época um mesinho atrás e que eu gravei, né, que foi o vídeo que estourou mesmo, que daí fez o boom, né, e estourar os outros vídeos também. Foi um vídeo que mais teve críticas. Teve um vídeo meu que teve mais críticas. Se você for no comentário, você vai ver as críticas e você vai ver eu respondendo as críticas. Você acha que eu liguei com as críticas? Jamais, cara. Não vou ligar para as críticas, entende? Porque eu sabia que ia vir, entende? E se você não tá disposto a aguentar críticas das pessoas, você não tá disposto a ter o sucesso, meu mano. É isso, cara. Você não tá disposto a ter o sucesso. Se você parar na primeira crítica que a pessoa falar, ah, mas esse vídeo não ficou bom. Ah, mas isso aqui podia melhorar. Ah, mas isso aqui não é verdade. Entende? Quando eu falo da parte da alimentação, é uma parte muito complexa, eu entendo. Tem muitas opiniões diferentes. E se você não saber se posicionar e não ligar para essas opiniões, você nunca vai ter sucesso. Aprenda isso, meu amigo. Em qualquer área da tua vida. Sucesso não é dinheiro. Sucesso, ele é você ser bem-sucedido, você ser realizado, você conseguir realizar o que você fez, entende? E quando você percebe que 99% das pessoas nunca vão ter sucesso, é porque elas nunca vão ter essa vontade de pagar o preço, entende? O, o Steve Jobs, ele foi um cara que quis estudar antes de criar o iPhone, que eu tô gravando agora, inclusive com o iPhone, antes dele criar o notebook, antes de criar uma empresa gigantesca, antes de criar Pixel, antes de criar tudo, ele foi viajar. Agora não vou me recordar o país, mas era um país, acho que era a Índia, se eu não me engano, era algum país assim. Ele foi viajar para entender o que significava a vida. Que louco isso, né? Antes dele criar o iPhone, antes dele criar qualquer coisa que ele criou grandiosa no mundo, ele foi entender o que era a vida, entende? E hoje, e hoje parece que as pessoas não querem entender o que é a vida, o que é a vida, elas querem entender só ganhar dinheiro, entender? É meio doideira pensar isso, mas é isso que as pessoas pensam. Não, eu só preciso ganhar dinheiro. Parece que o dinheiro é lá em cima. Antes do Steve Jobs ganhar dinheiro, antes tudo isso, e ele é um ótimo vendedor, eu já vi, ele é um dos melhores vendedores que tem. Que por mais que morreu, tudo deixou um legado gigantesco. Inclusive, hoje em dia, acho que todo mundo usa o celular dele, ou se não usa, sabe do celular dele, entende? Mas antes dele criar tudo isso, ele foi entender o que era a vida. Ele seguiu o caminho contrário. Se você assiste o filme dele, você percebe que todo mundo falava assim pra ele, não, mas volta pra universidade, vai fazer a faculdade lá. Não tô julgando quem faz faculdade, nada disso. Nada disso. Mas perceber que se você seguir o caminho tradicional, você tem menos chance do que se você arriscar mais. Colocar sua cara a tapa, que eu falo, né? Colocar sua cara a tapa. Entende? Aqui, ó, cria um canal Dark, começa a gravar vídeo. Se você não gosta de aparecer, eu gosto de aparecer, eu gosto de falar, eu gosto de me posicionar. É uma característica minha, entende? Mas se você não gosta, dá pra você criar canal Dark. Hoje em dia tem inteligência artificial que cria os vídeos pra vocês. Hoje em dia vocês não é difícil editar, entendeu? Você consegue editar com o teu próprio celular. Então não é difícil. Só que você tem que arriscar, entende? Você vai ter que arriscar num negócio que ainda não te deu resultado. E esse é um dos piores problemas que existe, que trava a pessoa antes dela começar. Porque ela falou, mas eu não vi resultado nisso ainda. Como é que eu vou fazer um negócio que eu não vi resultado? Só que a pessoa ela tem que ter, aí que entra, a pessoa tem que ter uma mentalidade muito forte. Porque ela tem que colocar na mente dela que vai dar resultado. Mesmo que esteja difícil. Mesmo que passe um ano sem resultado, entendeu? Pode ter certeza que a pessoa ela vai ter resultado. Porque você foi contra a maré, você foi contra o caminho. Contra o caminho tradicional, entende? E se for ver, isso aí tá na Bíblia, tá em todos os lugares. Jesus Cristo foi pro caminho contrário para salvar a gente. Particularmente eu sou um cara cristão, acredito muito, respeito quem não é, mas ele foi no caminho contrário, os apóstolos foram no caminho contrário, todos que seguiam a Bíblia foram no caminho contrário, não ouviram
os fariseus e sacerdotes, e todos tiveram sucesso naquilo que eles queriam. Jesus Cristo não queria dinheiro, mas ele teve sucesso em salvar eu e salvar você. E teve sucesso nisso. Isso é muito forte, entende? Que vale muito mais do que o dinheiro, moeda, qualquer coisa, entende? Então você percebe que o símbolo de sucesso é algo que deu bem sucedido. Você ir contra a maré e ter sucesso. Por isso que o título é esse do vídeo. Não é por acaso. Entende? Não é por acaso que você chegou nesse vídeo. Então se você chegou nesse vídeo, deixa o like, porque eu sei que você assiste muito conteúdo que não te agrega valor. Esse aqui te agrega valor. E também siga lá no Instagram, @texto.animal. @texto.animal. Como esse vídeo é sem edição, eu não vou conseguir colocar aqui pra vocês. Mas é isso. Eu deixo na descrição pra vocês o arroba do Instagram e você pode seguir lá. Lá eu entrego muito mais conteúdo também, muito top. Lá é a rede perfeita para entregar conteúdo para vocês, porque é vídeo mais curto, é vídeo de conhecimento, só que é mais curto, você consegue assistir mais, entende? Você consegue ficar mais ali, você pode ver os stories, que eu posto bastante story, tem muito conteúdo muito bom lá, que eu tô entregando muito conteúdo lá. Mas, aqui ó, outra coisa que também você tem que focar, que eu acho que é um pouco mais difícil da pessoa focar, busca ter uma marca tua. Qualquer coisa que seja. Ah, mas eu tenho vergonha. Meu Deus, cara. Aprenda um negócio que esse código aqui é poderoso, esse código aqui. Se quiser anotar aí, pode anotar. Entende? O que você vai fazer? São dois códigos aqui, na verdade. Um código que você vai perder o medo de tudo. Você vai se tornar um super-humano. Você vai perder medo de gravar. Você vai perder medo de criar uma empresa que você quer na tua cidade. Você vai perder esse medo. Que eu sei que é o medo que limita você. Eu sei que você tem muito potencial, mas é um medo que te limita de fazer as coisas. Então, você vai perder esse medo e você vai saber lidar com ele. Entende? Você vai perder a vergonha também, porque você vai saber lidar com ele. Saber lidar com ele da melhor forma possível. E você vai perder a vergonha. Primeiro, para você perder a vergonha, você simplesmente precisa entender que a pessoa que te vê aqui é a pessoa que te vê na rua, é a pessoa que te vê pessoalmente, é a pessoa que você conversa pessoalmente. Você não vai mudar, entende? Por mais que você pode utilizar filtro que o celular te proporciona, tudo você não vai mudar. Entende? Você só vai ficar mais conhecido. Mas a pessoa que te vê na rua é a mesma pessoa que vai te ver na câmera. A pessoa que muitas vezes vai te seguir, você for numa viagem, ela te encontrar e ela gostar do teu conteúdo, vai ser a mesma pessoa que vai estar te vendo aqui. Então por que você vai ter medo de uma câmera? Ah, porque um monte de pessoa vai ver, porque a pessoa da minha cidade vai ver, o que elas vão pensar de mim? Pense o que quiser, cara. Entende? Se você ficar dando brecha, se você ficar dando oportunidade para essas críticas e escutar ela, vocês nunca vão fazer nada. Vocês vão seguir o que elas querem seguir, não o teu propósito. Entende? Eu sei que você tem um propósito gigantesco aí dentro do seu coração. Eu sei que você já quis gravar, eu sei que você já quis colocar a cara a tapa. Só que você precisa ir contra a maré. Você precisa ir contra o contrário. Você precisa sair do sistema que a gente fala, entende? Ah, mas isso aí é muito clichê ficar falando sair do sistema. Não é. Não é. É algo real. O que a gente mais vê é as pessoas presas no sistema e acham que tá bem. Depois elas vão lá e culpam o governo. O governo sim tem problema. Mas se você não mudar a tua mentalidade, se você não mudar teu pensamento aqui, você com você, se você não começar a estudar mais, se você não começar a se capacitar mais, se você não começar a fazer isso, o governo nunca vai te ajudar. O primeiro que vai te abandonar é o governo. Entende? Se você não se capacitar, se você não se arriscar também, porque não adianta só estudar e não querer se arriscar, porque daí você sempre vai ser o secundário. E isso está muito demonstrado no filme do Steve Jobs. No filme do Steve Jobs, lá aparece que quem realmente criou o começo ali da Apple, ali do iPhone, né? Ele teve a ideia da maçã cortada, mas quem começou mesmo foi o amigo dele,
Entender que hoje, que não é tão lembrado. Ele é lembrado, mas não é tanto. E por quê? Porque ele não soube se posicionar. Ele era um cara muito inteligente, mas ele não teve tanta posição igual o Steve Jobs. Não foi Steve Jobs que criou o projeto, entende? Foi o amigo dele que criou o projeto. Mas ele soube se posicionar, ele soube colocar a cara a tapa do projeto. E ele ficou conhecido assim pelo projeto. Que hoje em dia é mundialmente conhecido, né? Hoje em dia todo mundo usa porque de fato é o melhor celular, é o único celular, entendeu? O resto é tudo réplica criado. E esse é o único celular verdadeiro, o primeiro criado. E o único, o resto é tudo cópia, entendeu? Que ainda não pode utilizar os mesmos aplicativos, né? Se for ver, o iPhone é totalmente diferente dos aplicativos. Por conta disso. O... Então você percebe que eles foram contra a maré. Ah, Felipe, mas você tem que ser Felipe. Eu falei meu nome. Não tem problema, entendeu? Conhecido, o nome, o arroba é texto animal porque trata sobre alimentação, sobre, sobre o ancestral, sobre a antiguidade. É algo que eu gosto muito. É o meu propósito de vida ensinar isso para as pessoas. Entende? Mas, ó, entenda um negócio. Essas pessoas, antes mesmo de criar alguma coisa, eles foram estudar o que que era a vida. Eles foram buscar um propósito de vida deles. E quando eles descobriram um propósito, eles se sentiram bem. Depois que eles se sentiram bem, eles começaram a ganhar dinheiro com o propósito da vida deles. E é isso que você precisa entender. E eles foram contra totalmente a maré, contra todo mundo. Criaram diversos inimigos, mas conseguiram. Conseguiram ter o sucesso. Por quê? Porque eles foram ao contrário, entende? E quem não se posiciona acaba sendo posicionado, entende? Posicionado assim que eu falo, é outra pessoa se posicionando no lugar dela. Se ela não consegue se posicionar, se ela não consegue falar o que ela realmente pensa, o que ela realmente acredita, entende? Ela acaba sendo posicionada pelas outras pessoas, ela acaba sendo influenciada e acaba indo pra grande massa, entende? E você também não precisa ser a pessoa mais focada do mundo. Você precisa ter determinação, você precisa ter, sim, um certo foco. Você precisa saber o que você tem que fazer e tem que ter uma organização boa. Mas você também não precisa ser aquele, nossa, eu sou louco por isso aqui, eu tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que estar exausto, tenho que trabalhar 20, 40 horas por dia e 40 horas por dia tem gente que trabalha, né? Tem gente que vira à noite, perde o sono de qualidade, perde tudo isso. Só que isso não vai fazer bem a longo prazo. E as melhores ideias, se for ver, dos grandes gênios do mundo, não só famosos, não só isso, como eu já falei do Steve Jobs, do Elon Musk, do Mike Zuckerberg, eles eram uns caras que tinham o tempo deles de buscar a vida, de entender como é que funcionava a vida, de entender como é que funcionava a mente do ser humano. A gente tem que entender isso também. A gente vai estar lidando sempre com o ser humano, a gente tem que entender isso. Não é papo de psicólogo, não é isso. Você tem que entender a mente do ser humano. Se você entender a mente do ser humano, você já está acima de muitas pessoas. Porque você vai entender a tua mente, você vai entender o que se passa nela, você vai saber lidar com melhor com os teus problemas. E melhor do que isso, você vai saber lidar com os problemas das outras pessoas também. E saber solucionar, entende? E sabendo solucionar, você pode vender um serviço, um produto teu através da solução. Porque essa pessoa não tem a solução, aí você vende o serviço para ela ou o produto, entende? Mas antes você tem que buscar solucionar o problema dela e você tem que entender a mente dela. Então você tem que estudar a mente dela para depois começar a vender e começar a fazer isso, entende? E entender principalmente a tua vida, entender você mesmo. Porque se você não entende, como é que você vai entender a outra pessoa? Se você não se ama, como é que você vai amar outra pessoa? É difícil isso. Não tem lógica, entende? É um negócio sem lógica. Se você não ama você, você também não vai amar o próximo. Você vai ver maldade no próximo, você vai ver ruindade no próximo, entende? E quando fala pra você não ter foco, é pra você ter um momento ali, que seja uma hora do seu dia, que você saia pra natureza, você pise na grama, você faça o grounding, além de ser bom para todo teu sistema do corpo, sistema do sistema cerebral também, de tudo isso ser muito bom, você vai estar fazendo
o que realmente dá criatividade para a pessoa. O que realmente traz criatividade para a pessoa não é ela estar aqui, ó, simplesmente focada em fazer um monte de trabalho. Não, não é isso. O que realmente dá foco para a pessoa é ela ter os tempos vagos dela, brincar. Ah, Felipe, agora você falou brincar. Exatamente. Você viu uma criança, um parente teu, que você às vezes não quer brincar com ela porque você já é adulto já e eu tenho muita responsabilidade, o que vão pensar de eu brincando com meu primo? Não. Você tem filho também. Busque brincar. Brincar é o que traz criatividade. Perceba, as crianças mais felizes, as crianças e no momento mais feliz da nossa vida é quando a gente brinca, quando a gente é criança, quando a gente não tem tanta responsabilidade. Não tô falando que responsabilidade é ruim, não é, mas quando a gente não tem tanta responsabilidade, entende? Quando a gente tem aquele momento da gente brincar com o nosso carrinho, da gente ir no parquinho brincar, da gente brincar na balança, aí vem as criatividades. Aí a pessoa chega em casa. Eu lembro que quando eu era criança eu gostava muito de desenhar. Eu gostava muito. E eu brincava antes e depois ia desenhar. E vinham as ideias. As ideias vinham no desenho. E geralmente as ideias, quando vinham no desenho, eu desenhava muito bem. Quando as ideias vinham no desenho, eu lembro que eu geralmente brincava de carro antes. Eu gostava muito de brincar de carro. Brincava de carro e desenhava o carro ali, entende? Então, o fato de eu brincar com o carro, tá dirigindo aqui, eu chegava na minha hora de desenhar, eu tinha sempre uma horinha de desenhar que eu gostava, eu desenhava sem compromisso, desenhava um carro. Aí se eu assistia algum desenho, alguma coisa assim, eu fazia o desenho do boneco, entende? Então eu brincava antes e quando eu brincava vinha as ideias, entende? E eu gravando esse vídeo eu lembrei agora, entende? Tá vendo como o universo ele é mágico? Eu não lembrava disso, não estava preparado para me falar isso, mas eu lembrei agora que antes de eu fazer um desenho, antes de eu criar alguma coisa da minha criatividade, eu brincava antes, fazia uma brincadeira, aí eu ia lá e desenhava e conseguia fazer todos os desenhos que eu queria, entende? Agora eu não vou me recordar todos os desenhos que eu fiz, mas eu lembro que eu brincava antes e desenhava. Então você tem que brincar mais, entende? Porque isso vai ser muito bom para você. Você tem que rir mais também, você tem que dar risada, você tem que se conectar com a natureza, você tem que buscar isso, entende? Busque isso da melhor forma possível. Entende? Ah, mas toda hora? Jamais, não. Mas um momento da sua vida ali, você vai fazer isso, entende? Então, o vídeo foi isso. Eu agradeço por você ter assistido. Espero ter ajudado vocês muito. E é só o começo.